Oi, gente. Então, eu ia me levantar para falar com vocês, mas a câmera tá aqui, então eu vou ficar sentada. E só para explicar, tipo, eu vou estar fazendo coisa aqui no computador e vai estar mostrando para vocês o que eu tô fazendo. E eu fiquei pensando o que é que eu podia mostrar no workshop de Canva, porque a ferramenta é muito fácil, não é uma ferramenta difícil, é uma ferramenta que qualquer pessoa pega e começa a fazer. E aí minha ideia foi fazer uma arte do zero com vocês. Então, a arte eu já fiz em casa, porque eu não ia ser muito sob pressão começar uma arte do nada aqui, mas eu vou fingir que eu estou fazendo com vocês e tentar explicar um pouco de como eu pensei para chegar nela. Então, é isso. Vou começar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá bom. Basicamente aqui, essa é o Canva. Quando você abrir, ele vai estar nessa página inicial. E eu perguntei para algumas pessoas, alguma frente, que precisava de arte, e o social falou que no futuro talvez tenha uma arrecadação de material escolar. Então eu falei, tá, vou fazer uma arte sobre isso. Como é que eu começo a fazer uma arte? Eu não sou designer, eu não tenho nada disso, então eu começo procurando coisas já feitas, porque eu não sei fazer coisas do zero, basicamente. Então eu vim aqui, tipo, e pesquisei material escolar. Oxi, peraí. Não, nos meus projetos, desculpa. Aqui, modelos. Isso são várias coisas que já estão prontas no Canva. E o Canva ele é muito bom por isso, porque ele tem um monte de coisa pronta que vocês podem utilizar. Então eu comecei a olhar as artes, normalmente eu filtro por cartaz, ou alguma coisa meio parecida. Mas nessa vez eu não filtrei, eu só fui olhando para ver se eu tinha alguma inspiração. E aí eu queria fazer alguns comentários sobre algumas artes, para vocês terem ideia do que a gente normalmente usa para o Instagram do Pet. Então, por exemplo, aqui quando vocês podem ver, tem muita arte 3D, com elementos 3D, tá vendo? Muitos elementos muito realistas, que não é algo que a gente costuma usar nas artes do Pet. Então são coisas que eu normalmente não pegaria como inspiração. Aí eu fui scrollando e tal, e aí eu achei essa aqui, que eu nem gostei muito, mas eu achei esse rasgadinho interessante e eu gostei desse ícone aqui, que não tem nada a ver com nada, mas eu comecei por ela. Então, basicamente o que eu fiz, eu entrei nela e comecei a fazer. Ainda só pensando. Aqui, como vocês podem ver, ele está num formato específico. E eu não quero esse formato, porque os posters do Pet, normalmente, eles são em A4. Tá. Então, eu venho aqui em A4, documento A4, e eu vou redimensionar. O Canva, ele já redimensiona muito bem. Então, tipo, não fica perfeito. Ficam as coisas, por exemplo, esse elemento ele era muito menor. Então, quando eu mudei, ficou meio estranho. Mas é isso. Aí eu fiquei olhando esse e eu não gostei muito, pra ser sincera. Esses lápis aqui, por exemplo, são coisas muito feias. Deixa eu só mostrar exemplo pra vocês. Tá vendo? Eles são 3D também. Não sei se vocês conseguem ver. E bem realistas. Ó, não é nada a ver com isso. Isso aqui é uma arte que eu nunca faria, por exemplo. Acho que uma coisa muito importante é a gente tentar combinar ícones. Então aqui é um ícone 3D realista, enquanto aqui é um ícone desenhado 2D. Então não junta esses dois itens. E aqui também tem essa fonte muito escrita, que é algo que eu não costumo usar. Então eu olhei, mas eu não amei. Então eu fui procurando outros, que muitas vezes aparece aqui do lado. E aí eu fui procurando tudo mais. Às vezes eu posso pesquisar aqui também, tipo, material escolar de novo. Acho que eu não vou achar. Mas aí eu deixei ele pronto aqui para copiar. Quando eu fui pesquisar, eu achei um que eu gostei. Eu vou aqui na minha colinha. Que foi esse aqui. Aí vocês podem estar me perguntando, nossa, mas não tem nada a ver com material escolar. Realmente, não tem nada a ver. Mas quando eu vi ele, eu gostei. E eu gostei de alguns pontos. Eu gostei da letra, então eu gostei dessa combinação dessas duas fontes. E eu comecei daí. E eu gostei disso aqui também. Então, vamos lá, vamos começar. Eu já sei a letra, só que isso aqui é azul. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, duplico a página, e eu vou mudar para o verde. Então, tem alguns verdes no Pet. Essa é a paleta de cores do Pet. Tem o verde escuro, achei que ficou muito escuro, eu não gostei. Esse aqui eu também achei que ficou muito escuro. Então, eu gostei desse. Só que esses negocinhos que estavam super bonitos no azul, ficou muito feio no verde. Então eu apaguei, eu não gostei. Apaguei, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu não vou usar agora, então eu apaguei. Aqui também. Tá, então agora eu tenho coisa verde, algumas inspirações e duas fontes que eu posso usar.
que são duas fontes que conversam entre si. Uma para o título e uma para o resto dos textos. Então, ok, vamos lá pensar o que vai ter nesse pôster. Então, a primeira coisa que com certeza vai ter vai ser um título. Então, arrecadação, material escolar. Certo. Vou ajustar aqui para ficar tudo numa coisa só. Normalmente eu boto o título para cima. Eu gostei dessa brincadeirinha aqui, então eu vou botar também. É isso. O que mais que a gente precisa? A gente precisa do dia que vai ser essa arrecadação, ou se é um período de dias. Então, sei lá, vou botar aqui do dia 13/10 até dia 14 do 10. Então, essa é uma informação. Outra informação, talvez, para que escola a gente vai doar, para onde a gente vai doar. Então, material arrecadado. Não sei escrever. Arrecadado será doado, blá, blá, blá. Certo? E outra informação que eu acho que seria legal a gente pôr seria onde a gente está recebendo esse material. Então, vou de locais de recebimento. E aí, uma lista, sei lá. Então, bandejão, redondo, que seja. Certo. Então, agora eu tenho todas essas informações. Que outra coisa que está faltando que tem que ter nesse cartaz? O logo do PET. Espero que você tenha o logo do PET aqui, Reinaldo. Você tem? Não, mas eu copio aqui. Não tem problema. Spoiler. O logo do PET é algo que eu preciso ter. Então, são essas informações aqui que eu preciso ter. Agora, eu costumo pensar em onde eu colocaria esse texto. Então, por exemplo, acho que a data é algo importante de colocar perto do título, e bem no meio, assim, porque é algo chamativo e aumentaria um pouquinho. Aqui já são coisas não tão importantes quanto o resto. Então, eu pensei em diminuir para encaixar melhor, mas isso eu provavelmente vou brincando e vendo. Eu não gostei desses pontinhos assim, então eu vou trocar pro lado. Eu tenho a mania de querer botar as coisas sempre, balanceando os lados. E aí eu, fiquei tentando aqui. Se eu botasse tudo isso aqui no meio, ia ficar muito estranho. Então, eu pensei em talvez colocar um pro lado e um pro outro. Então, algumas informações desse lado aqui, outras desse lado aqui. Mas não tem nada nesse cartaz. Então, eu vou olhar minhas referências de novo. E uma das coisas que eu tinha era esse papel cortado, que eu gostei. Então, como eu posso encaixar esse papel cortado aqui? Eu posso botar um aqui no cantinho, que é legal. E eu pensei em usar esse papel cortado justamente para deixar em foco o PET computação, porque ele está muito apagadinho aqui. E fica de uma forma bonita. Então eu vou procurar aqui, mas eu tenho quase certeza que eu não vou achar o que eu achei, porque eles mudam os resultados por algum motivo. Mas aí eu pego do meu. Mas quando vocês digitam aqui em elementos, só para explicar, para quem nunca viu Canva, então aqui é modelos, então você pode pesquisar os modelos por aqui, os elementos, que são todos esses íconezinhos que a gente normalmente usa. Você pode filtrar por elementos gráficos, por fotos, por vídeos, áudio. É muito completo. Normalmente a gente usa os elementos gráficos. Tem os uploads, o texto, que é para você ver melhor sobre título, subtítulo, fontes. E aqui alguns estilos que é mais para botar coisa de paleta de cores e tal. São as coisas que a gente mais usa. Mas tá. Então eu fiquei olhando vários papéis cortados. E chegou em algum momento que eu gostei, que eu não vou achar aqui, então eu vou roubar. Que foi esse aqui. Eu gostei muito dele. Ele é um papel simples, não tem muitos detalhes, não é muito desenhadão. Então, não sei, eu gostei. E aí pensei em colocar ele aqui para deixar em destaque do PET. Aí eu vim aqui e eu envio para trás. Aí eu deixaria alinhadinho aqui, né, para não ficar avacalhado. Deixar alinhadinho aqui também. E já tem outra cara, né? Mas ainda não tem quase nada. Então, outra coisa que ficou legal aqui, que eu gostei, foi deixar de ladinho.
Como eu botei o papel nesse lado, intuitivamente eu tenho uma mania de botar o papel agora no outro lado. Porque, ó, ficaria muito poluído se eu boto aqui desbalanceado. Então eu vou botar ele aqui. Vou girar para ele ficar mais assim. E, não sei, gosto. Mas tem várias coisas faltando aqui. Nesse canto não tem nada e precisa de alguma coisa. Então eu vou olhar minhas referências de novo. Eu acho isso aqui interessante. Então vou tentar colar aqui. Mas, poxa, vermelho, azul, nada a ver com o resto da arte, né? Mas muitos desses elementos tem como você mudar as cores. Então eu vim aqui, mudo pro vermelho do pet, o azul mudo pro verde e vou começando a brincar. Assim não se encaixa, tá vendo? Fica solto, as coisas ficam sem fim. Então normalmente eu gosto de deixar as coisas como se quando elas não terminam exatamente onde eu gosto de deixar elas mais no cantinho, assim, meio saindinho, pra ficar mais bonito. E aí eu tive minha primeira versão dessa arte. Já é algo fazível pro pet? Já. A gente poderia terminar o cartaz aqui. Mas ele ainda falta alguma coisa. E aí eu fiquei, tipo, matutando, o Xarope me ajudou. Como melhorar isso aqui? Então, a primeira coisa, a data, ela tá muito perdida. Porque você só presta atenção no ícone e no resto do texto, como é tudo muito igual, você não olha pro resto. Então, eu resolvi botar uma corzinha aqui. Um verde escuro. Mas, pra ser sincera, eu não gostei muito. Então, outra coisa que você pode fazer é colocar efeito nessa fonte. Existem vários tipos de efeitos, mas eu gostei de botar um fundinho. O fundo branco eu não gostei, então eu vou trocar para o fundo verde. Esse verde. E aí a fonte eu boto branco. E aí eu acho que já chama muito mais atenção do que aquela outra versão que a gente tinha. Vou colocar um pouquinho mais pra cima, só porque acho que fica mais agradável. Então já tá bem mais legal. Mas, conversando também com o Xaropinho, ele falou, tipo, nossa, mas os locais de recebimento tá muito perdido aqui. Tipo, tá solto, o texto tá meio solto, não tá muito legal. Então eu falei, já que eu eu chamei a atenção desse com um efeito na letra, então deixa eu tentar também fazer um efeito nessa. Só que fica muito feio, porque ele delimita certinho. O que seria legal, talvez, seria fazer uma caixa inteira. Então, o que é que eu posso fazer? Eu não gostei disso, né? Então, vou dar Ctrl Z. Eu vou aqui nos elementos e normalmente você tem as formas. Essas formas são elementos muito versáteis para você utilizar, porque eles normalmente você consegue mexer tudo, sabe? Você consegue fazer da forma que você quiser. Então, eu vim aqui, coloquei, taquei para trás, diminui um pouquinho, tá? Alinhei com deixar bem no meio, não ficar feio. O Canva tem essas coisas que auxiliam bastante. Só que aí ficou muito ruim. Porque ele briga muito com isso aqui. Não tem como deixar os dois. Ele briga com isso aqui. Fica muita informação junta. Então, eu não gostei mesmo. Então, eu vou desistir dessa ideia. E aí, eu fiquei pensando, tá, como é que eu faço pra melhorar isso? E muitas vezes você tem que sair disso, eu vou mudar completamente, porque eu não gostei. E tá tudo bem, porque o processo quando você vai fazendo arte é assim, você vai colocando, não vai gostando, você vai mudando. Então, o que eu pensei? Talvez uma boa forma de destacar isso aqui seria botando um papelzinho, sabe? Que nem eu botei um papelzinho aqui, mudando a letra e botando um papelzinho. Então, vamos lá. Como eu vou fazer isso? Então, primeiro eu normalmente duplico, porque isso aqui é uma versão postável, e vou começar de novo a misturar essas coisas que eu pensei. Então, vamos lá. Eu vou apagando as coisas, que eu quero focar nisso aqui. E aí, minha ideia foi botar um papel de caderninho com essas informações. Então, eu pesquisei papel, caderno. E aí, eu fui olhando os papéis que tinham. E aí, alguma coisa me fez gostar desse aqui. Por que eu gostei dele? Não sei. Mas ele é bem desenhadinho, tá vendo? Eu achei ele fofo, de uma forma que eu gostei. Então, o que eu fiz foi... Eu não quero esse durex, achei nada a ver. Eu cortei e vou botar aqui do ladinho. Vou aumentar ele aqui um pouquinho, tal. Vou trazer para trás o papel. Oxe,
Ah, já tá aqui na frente o texto. Agora eu vou mudar para o verde escuro, talvez, para encaixar melhor. Ok, mas eu não posso usar esse papel e manter esses outros, então eu apaguei. E aí eu fui encaixando aqui para deixar isso bonitinho. Então, só que fica ridículo, sabe? Uma coisa que a gente não pode fazer é deixar essas linhas assim, não tá legal. Então, o que eu fiz? Eu deixei esse título aqui só, o local de recebimento. Porque eu consigo ajeitar ele certinho. E eu criei outro bloco de texto, que é só você dar um Ctrl... Eu fiz um Ctrl C, né? Só dar um Ctrl Z, que eu tenho ele aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Deixa eu botar ele primeiro para verde. Como eu consigo encaixar se essa fonte está assim? Você tem essa funcionalidade aqui no Canva, que você pode mudar o espaço entre as linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aqui posicionadinha, a primeira, onde eu gostaria, e eu vou aumentar o espaço entre as linhas. Até que fique na mesma altura que o outro ficou. Mais ou menos aqui. Tá. Então já tá bem mais bonito do que deixar aqueles negócios solto largado. Mas isso aqui tá muito perdido agora no canto, porque ele não tem o complementar que era o outro. Então eu vou tentar botar ele no meio. Deixa eu acertar onde é o meio, aqui. E aí eu comecei a gostar. Eu gostei como ele tá assim. Só que aí eu fiquei, tá, o que é que falta? O pet de computação não pode ficar sem nada assim, pelo menos não dessa cor. Então, eu tive uma ideia que normalmente a gente faz muito no pet, que é botar uma barrinha embaixo. Como é que eu boto uma barrinha embaixo? Eu venho aqui em linhas e formas, boto aqui, puxo, escolho a cor, ok. Então, agora a gente tem isso aqui, que a gente pode botar o logo do pet. Como o Reinaldo não tem, eu vou pegar aqui o logo branco, que a gente tem... Peraí. A gente tem esse logo branco aqui, que a gente usa normalmente quando a gente tem esses momentos de arte escura. Só que esse logo, originalmente, eu não sei se esse já veio, ele é bege, tá vendo? E o resto do post tá branco. E aí fica muito feio. Então eu uso normalmente uma gambiarra, tem como você usar outros aplicativos para fazer isso, mas eu vou aqui em editar imagem e eu aplico o filtro preto e branco. Que aí ele vai ficar branco e aí é isso que eu queria. Mas tem como você editar o PNG e fazer de uma forma mais bonita. Tá bom. Então, ok. Tenho isso aqui. Mas ainda fica faltando alguma coisa desse lado. Então eu vou vir aqui e vou tentar usar esse aqui. Que eu tinha usado. Qualquer coisa desse lado, provavelmente vai deixar o pet de computação escondido. Então eu resolvi deixar o pet de computação aqui. Tá bonitinho. Eu gosto. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que são os estilos das artes. Essa arte aqui, só pra dar um... Ela é uma arte bem reta. Enquanto essa aqui, ela é bem, sabe, desenhada, assim. Então eu fui procurar outras coisas pra ter referência ao invés dessa. Então eu vim aqui em elementos e procurei cadernos. Escrevendo certo. E aí eu achei esse caderninho aqui. Aí você vai falar, nossa, Marina, mas tem nada a ver com pets também. Mas tá, ele é do jeito que eu queria, ele é mais desenhado. Foi alguém que desenhou mesmo, sabe? E era mais ou menos isso que eu queria. E aí eu vou novamente mudar as cores. Então, eu vou vir aqui e botar, sei lá, o vermelho. E vir no amarelo e mudar pro verde escuro. E aí, deixa eu ver se fica mais bonito o contrário. Eu venho aqui, mudo pro verde. E aqui pro vermelho. Sei, qual vocês gostam mais? Esse? Top. Então, é isso. Mas, não sei, eu ainda tô achando que falta alguma coisa, sabe? Eu acho que ele já tá mais bonito que o outro. Mas eu sinto que ainda tá faltando algum tchan na imagem. Só pra comparar, olha a diferença do que a gente tava fazendo. Ele tava muito mais vazio do que esse novo. Ele parece muito mais completo. Mas, eita, fiz bosta aqui embaixo, ó, tá cobrindo. Então, vamos ajeitar pra ficar de uma forma melhor pra gente. Será que é assim? Pode ser. Mas ele ainda falta alguma coisa. Eu sinto que aqui tem um buraco grande, aqui tem um buraquinho. Então,
eu vim aqui na minha referência, eu lembrei que eu tinha um clips. Então, eu vou usar esses clips aqui. E aí eu fui vendo onde botar esses clips. Eles também não estão nas cores do pet, mas eu vou mudando pro vermelho do pet, pro verde, tá no verde, o azul pro um verde mais escuro. E aí eu fui pensando onde colocar ele. Aqui fica nada a ver. Aqui eu gosto, mas não amo. E aí eu botei ele aqui. E aí eu até que gostei dele aqui, assim. Mas botar uma informação aqui e deixar isso aqui sem nada, pra mim não funciona. Então eu fui tentar procurar outra coisa pra botar aqui. Então eu fui pensando em materiais escolares e eu pensei em tesoura. Por algum motivo. E aí eu fui olhando as tesouras, vendo se tem alguma que eu gostei. E aí só pra dar uns comentários sobre as tesouras que eu poderia escolher. Se eu boto uma tesoura assim, vocês concordam que não tem nada a ver com o resto? É tipo um ícone, não tem nenhum desenho, não faz nenhum sentido com o resto. Esse aqui ele é um desenho, mas ele é um desenho delimitado, enquanto as outras que eu tô fazendo não é um desenho todo delimitado preto, assim, sabe? E aqui é uma realista, não faz nem sentido. Aqui é um ícone. E aí eu vou olhando e vendo essas coisas, sabe? Mesmo aqui que é um emoji, não tem nada a ver com o resto que eu tinha colocado. Então, eu sempre tento combinar os ícones. Porque o Canva tem, tipo, uma variedade de itens muito grande, mas se você combina eles de uma forma que os ícones não combinam entre si, parece que tá meio largado. E aí eu achei essa tesoura aqui. Que essa não. Que essa eu gostei. E eu vou mostrar porque conversa. Ó, ela é exatamente no mesmo estilo que isso aqui. Ele tem um desenho mais, tipo, à mão, assim, que nem tem nas coisas. Então eu falei, tá, essa tesoura parece fazer sentido pra mim. Vou tentar colocar ela aqui, tá muito grande. Então, nesse tamanho que eu gosto. Talvez um pouquinho mais pra cá, assim, um pouquinho mais virada. Ai, peraí. O que eu fiz? Aqui. E aí eu também vou mudar as cores pra ficar na estética do pet. Então, um vermelhinho. Aqui, um vermelho de novo. E aqui eu vou botar um branquinho. Ou até podia ser esse laranja que tem aqui. Por que não? Pra gente fazer as artes combinarem, sabe? Tudo bem um laranjinho aqui. Se quiser, pode até mudar esse aqui pro mesmo laranja. Mesmo que não tenha na paleta do pet, os ícones eles combinam entre si. E aí, só mais um detalhinho que eu olhei pra essa arte e achei que não fazia muito sentido, é que aqui eu tô falando um negócio retão e aqui eu tô deixando arredondado. Então, acho que não combina muito. Então, vim aqui nos efeitos e eu tirei o arredondamento. E agora ele tá reto, que combina muito mais com essa faixa aqui de trás. E aí eu cheguei em algo que eu gostei, sabe? Eu cheguei em algo que parece bom pra mim e deixa eu mostrar o resultado que eu fiz mesmo antes. Acho que tá quase igual. Aqui. Quase a mesma coisa, só que não tem menos coisa aqui. E aí eu botei 2 verdinhos. E eu cheguei em uma coisa que eu gostei e só, tipo, indo colocando, mudando. E vocês podem ver, tipo, eu fiz aqui uma linha do tempo pra vocês verem a evolução. Eu começo disso, e aí encontro outra referência, e aí eu vou colocando os textos soltos. Depois eu coloco alguns itens da referência que eu peguei. Depois eu tentei mudar na linha de processo pra botar umas tesourinhas aqui, mas eu não gostei. E aí eu vou começando a mudar. Peraí, que aqui é o original. Aí eu boto o negócio, fica nada a ver. Aí eu já venho com isso que eu gosto mais, já deixo no centro. E aí eu vou construindo a partir disso, sabe? Botando elemento aqui, botando aqui, até que chegue na arte final, que foi a que eu mais gostei. E é isso.